Fala galera, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou Jessie Spallons e bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o pior lugar que eu já trabalhei na minha vida. Ano passado, eu trabalhei em um colégio em Guarulhos que eu tinha achado que tinha sido o pior lugar que eu tinha trabalhado na minha vida. Porque lá, né, eu já tinha ouvido falar de casos de aluno ter tacado cadeira no professor. Era um estresse toda vez que eu entrava numa sala de aula específica. Na verdade, tinha 3 que me estressavam muito de 6. E aí não adiantava você falar com a direção, porque, bom, escola particular, nesse caso a que eu trabalhei, quem mandava era o dinheiro, então, aquele cocô, sabe? Mas tá. Aí pensei, pior do que isso não deve existir, né? Existe. Trabalhei esse ano pouco tempo, graças a Deus que foi pouco tempo uma escola de inglês como coordenadora e tal. E até que numa rede grande, numa rede conhecida, apesar de eu não conhecer assim, tipo, eu já tinha ouvido falar no nome, claro, eu já tinha visto propaganda e tudo mais, mas eu não conhecia ninguém que tinha estudado em si nessa escola. E eu acho que trabalhando lá meio que dá pra entender o porquê, né? Não sei se todas são iguais às que eu trabalhei, obviamente. O que aconteceu nesse lugar em questão que eu trabalhei? Obviamente, a gente deixa o nome em off, né? Só vou contar de algumas experiências bem zoadas que eu tive. Ai, cara, eu acho que são coisas que a gente já deveria ter pensado. Eu deveria ter reparado os sinais logo no começo. Já começou que a dita cuja não queria fazer nenhum pagamento do meu vale transporte direito. Eu tinha que pegar, na época eu morava em Guarulhos, e aí essa escola em questão era em São Paulo. Daí eu tinha que pegar um ônibus até o metrô e um ônibus, né? Coisa que, tipo assim, no meu currículo tá falando o endereço. Se a pessoa tiver um mínimo de capacidade tecnológica, joga o endereço na internet e descobre onde eu moro, né? Bem simples. Apesar de que estava escrito Guarulhos, mas bem simples. Aí foi, me contratou e tal, falou, nossa, eu queria que tivesse um coral aqui, nossa, eu queria que tivesse aula de teatro, já pensou, que legal, não sei o quê. Aí eu pensei, pô, cara, da hora, né, porque são coisas que eu acho interessantes, então trabalhar aqui vai ser bem legal, né, porque ela parecia ser uma pessoa super aberta a novidades, alguém que tava pensando em fazer algo diferente, em fazer com que a escola crescesse e tudo mais. Aí tá. Comecei a trabalhar lá, no começo ali assim, uma coisa ou outra que eu achei meio esquisita, né? Que nem essa, por exemplo, do Vale Transporte, porque desde o início ela não quis me pagar meu Vale Transporte inteiro. Tipo assim, amor garantido por lei, né? Me contratou porque quis. Não pedi esmola em lugar nenhum, mas tá. Aí a Bonita conseguiu encontrar um ônibus que passava a 900 metros de distância da minha casa e ficou tipo assim, mas 900 metros é muito pra você andar? Mano, é tipo assim, 1,8 km todo dia, sabe? 900 pra ir, 900 pra voltar. E se estiver chovendo? Aí, beleza, tudo bem. A gente vai, porque eu falei assim, tá. Ai, vamos. Né? A gente aproveita e faz um exercício de vez em quando. Se chover, eu me viro. Aí andava eu lá pra Bonita economizar 8,80 por dia. Eu andava 1,8 km, né? Quase 2 km por dia, para economizar o vale transporte de um ônibus. Aí, isso porque ela não pagava o valor de VT, não, porque o valor de VT é um e o valor quando você coloca o cartão normal de São Paulo é outro. Então ela pagava, tipo, o valor de pessoa comum, né, de bilhete comum, que era menos ainda, né, e não pagava o bendito do valor do ônibus ali pra poder pegar. Mas não, anda. O que é 900 metros todos os dias pra você andar? Tá. Aí, beleza. Aí, propus algumas atividades diferenciadas e tal. Ela, nossa, super legais essas atividades, não sei o que, vamos fazer. Aí você sabe que o valor dessas horas de atividades pro professor é a metade, né? Aí eu, como assim? Ah, então é porque o professor recebe R$19, mas essas horas diferentes é 10. Eu, tipo, tá. Imagina, meu, de verdade, pagar R$10 pro professor fazer uma aula na qual ele tem que preparar a aula inteira, não tem apoio de material nenhum, é palhaçada, é ser mão de vaca num extremo que eu nunca vi. Mas tá.
Aí tem essa questão. Aí, beleza. Aí essa pessoa em questão tinha não, né? Tem mais de uma unidade. Quer que as unidades todas falem a mesma língua, o que eu não acho problema nenhum, contanto que cada unidade também entenda que tem as suas diferenças, né? Imagina, pra quem é de São Paulo, você tem uma unidade, sei lá, em Diadema, eu nunca nem fui pra Diadema, mas tudo bem. Você tem uma unidade em Diadema e você tem outra unidade na Paulista. Será que os públicos das duas vão ser exatamente iguais pra você fazer exatamente as mesmas coisas? Então, né? Só que aí tinha uma mulher, ai, olha, isso eu ri muito. Tinha uma mulher de uma outra unidade que queria controlar a minha, sabe? Então, tipo assim, ela virava e ligava pra pedir coisa que não tinha nada a ver, sabe? Pra falar de coisa que era tipo, isso é problema da sua unidade, não é problema da minha unidade. Por exemplo, tinha uns alunos dela que queriam cancelar porque não estavam curtindo a aula. E aí ela veio falar, tipo, não, a gente pode unir então as aulas e troca os seus alunos todos de professor e não sei o que. E eu, tipo, mas na minha, eu não vou trocar os meus alunos de professor. Meus alunos não querem trocar de professor. Eles estão felizes com o professor que eles têm. Não, mas a gente tem que ter uma visão mais holística. Mano, sabe? Só pra vocês terem ideia, se voltasse esse semestre presencial, seria engraçado. Por que seria engraçado? Porque eles têm mais turmas do que salas de aulas disponíveis. Então, olha isso. Eles não conseguem nem dar conta do que eles fizeram. Aí, além disso, isso que quando eu entrei já tava isso daí, essa lambança toda pronta. Aí, além disso, alguns professores saíram. Aí tá. Saiu o professor, aquela correria lá pra conseguir encontrar um professor novo. Aí não encontrou nenhum professor, aí eu fui e comecei a dar aula. Comecei a dar aula no sábado e tal, sem problema nenhum. Sempre dei aula de sábado, sempre trabalhei em escola de idiomas. Aí tô lá eu trabalhando de sábado, meu horário era das 8 até o meio-dia. Aí eu já fazia das 8 até as 3 da tarde. Essas 3 horas que eu fazia mais, sem pausa para almoço, porque não dava tempo para pausar para almoço, era tipo de boa, você está trabalhando ali, então sem problema nenhum, esquece. Não, banco de horas, o que é banco de horas, gente? Esquece essas coisas. Mas se eu, por exemplo, quando eu fui contratada, eu comentei que eu trabalhava em uma outra escola, inclusive estava no meu currículo, que eu trabalhava em outra escola. Então tá lá, falando que eu trabalhava numa outra escola. Aí ela, você trabalha em outra escola? Eu, sim, trabalho em outra escola. Ai, não vai atrapalhar o horário? Eu, olha, o meu horário, o horário que você tá me contratando pra trabalhar é da 1 às 10. O dia que eu sair mais tarde dessa escola que eu trabalho é às 11h40. Então, não vai me atrapalhar. Eu vou sair nesse único dia, porque nos outros eu termino sempre antes das 10 da manhã. Eu vou sair e vou vir direto pra cá. Ela, beleza, então. Aí foi. Aí passou um tempo, ela virou e falou assim: então, quando eu te contratei, eu não sabia que você trabalhava em outro lugar. Aí eu, mas eu te falei na entrevista que eu trabalhava em outro lugar. Ela, eu acho que eu não me atentei a isso, então. Não sei, então. E aí, tipo, sabe? A pessoa vai metendo louco, você fala uma coisa e ela, nossa, eu acho que eu não me atentei a isso naquela hora. Tipo assim, eu tava trabalhando, não, que foi o dia que ela virou pra mim e falou assim, você foi contratada para trabalhar 44 horas, você está trabalhando 44 horas? Falei, mais do que isso, né? Aí ela, como assim mais do que isso? Eu falei, então, esse sábado, por exemplo, eu comecei a resolver problema de professor às 6 horas da manhã, sendo que eu deveria entrar às 8, né? E eu deveria sair meio-dia, e eu fico até às 3, então eu trabalho mais do que 44 horas por semana. Ela, mas essas 44 horas, esse mais de 44 horas é dentro da escola? Aí eu falei, não, nem sempre. Ela, então tudo bem, se não é dentro da escola. Eu, tipo, então, tipo assim, se eu trabalhar, se eu tiver na minha casa, ou no caminho, ou seja lá onde for, mexendo em qualquer coisa de trabalho, isso não conta. Não conta. As 3 horas que eu ficava todos os dias a mais, todos os sábados a mais, não conta. O dia que eu entrei lá às 10 da manhã e fiquei até às 10 da noite trabalhando 12 horas, essas horas a mais não contam. Não, essas sim contavam porque eu fiquei lá dentro. Mas o restante, se for fora da casa, se fosse home office, não contava. Gente,
De verdade, eu nunca vi uma coisa tão assim. Aí estava eu de atestado médico. Atestado médico. Atestado médico, o qual diz que você não pode trabalhar. Né? No atestado médico, você fica de atestado fora do trabalho. Porque você está dodói. Eu tava tomando um remédio que... Nossa, eu tomava um remédio, eu quase capotava. E o que eu tava fazendo nesse meio tempo? Trabalhando. Dei reunião, dei aula, fiz treinamento, resolvi um monte de BO de secretaria, acúmulo de tarefa, acúmulo de função, porque quando rolou feriado, foi tipo assim, olha, Jéssica, eu sei que você é coordenadora, mas você vai ter que fazer o trabalho de todo mundo da secretaria, tá bom? Então, tipo assim, mas eu tava na minha casa, então não conta que eu tinha que estar disponível das 10 da manhã até as 10 da noite. Né? Não conta isso, porque eu estava na minha casa, então esse tempo a mais que eu fazia não contava. Então, tipo assim, meu bem, eu nunca trabalhei num lugar em que é tão escravidão na minha vida. Então, assim, fiquei muito feliz quando eu saí. A mulher ainda tá me devendo. Lógico que ela tá me devendo, pra variar, né? Tudo bem que ela tá me devendo pouco, mas tá me devendo. Por que ela tá me devendo? Porque teve um dia, foi o dia que eu comentei que eu fiquei até as 10 da noite, foi porque um professor teve problema de internet e tal, foi uma exceção. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei assim, olha, os meninos aqui da segurança da rua estavam falando que como agora é pra ficar tudo fechado, que não era nem pra eu estar trabalhando aqui dentro, como agora é pra estar tudo fechado, tá muito perigoso aqui à noite. E eu vou ter que ficar aqui até as 10. Só que eu só vou ficar aqui se rolar reembolso de um Uber pra ir pra minha casa. Porque eu não vou ficar no ponto depois das 10 da noite, sendo que as pessoas estão falando que tá deserta a rua, assim, de pessoa normal. Pessoa normal foi ótimo. E tá perigoso, porque tem um monte de gente assaltando e tudo mais. Você faz o reembolso? Ok, faço, sem problema. Estou esperando o reembolso. Estou esperando o reembolso. Porque hoje eu fui fazer a homologação, né? Aí na homologação, e é legal, porque até o... Claro, o advogado lá na hora que eu falei assim, porque eu trabalhei, querida, eu trabalhei com o meu atestado. Ele, mas você trabalhou porque você quis, você estava na sua casa. Eu falei assim, eu trabalhei porque ela pediu pra eu trabalhar. Sabe? Você vai fazer uma coisa pra ajudar esse povo, mas esse povo desse local, que eu não vou falar o nome, mas esse povo desse local específico, aparentemente, quer só chibatada. Porque eu ouvi tanta coisa naquele lugar de pessoas que trabalhavam lá antes, mas tanta coisa, que eu agora acredito 100% no que eles falaram. Eu fui dispensada do meu trabalho. Nunca fiquei tão feliz. Se eu soubesse que eu ia ficar tão feliz que a gente tinha pedido pra ir embora, teria sido eu. Porque eu fui numa palestra sobre algumas coisas jurídicas. Jurídicas do tipo que poderiam fazer alguma coisa de rir pra escola? Não, porque tinha uma aluna que tinha reclamado de umas coisas e aí ela não queria contar. Ela queria deixar tudo por baixo dos panos. Sabe quando a pessoa quer, tipo assim, ai, isso pode dar BO. Eu, tipo assim, mas o ECA diz que a gente não pode ficar quieto. Ah, não, mas eu tenho filho adolescente em casa e filho adolescente é dramático. Falei, então, mas isso assim, né, perigoso, a gente tem que avisar, porque vai que essa menina morre. Aí ela, ai, não, vamos ficar só de olho. Aí a menina mandou mensagem de novo, eu falei, então, estou entrando em contato com o conselho tutelar. Então eu entrei em contato com o conselho tutelar e depois fui numa palestra. Nossa, a pessoa ficou possessa. Como assim você não está aqui? Falei assim, eu avisei que eu não estaria porque eu estou usando meu banco de horas. Né, porque, tipo assim, eu trabalhei no feriado, eu trabalhei com atestado. Eu trabalho horas que não é para eu estar trabalhando. Aí, ela me dispensou. Mas se vocês soubessem a paz que me deu, a paz que me deu. Guardo, porque toda vez que eu passo na frente desse local agora, me dá arrepios. A vontade que eu tenho é de nunca mais passar na frente de nenhum desses lugares. Ai, desabafei um pouco, gente. E a outra tá me devendo ainda. Não tá me devendo tanto dinheiro assim. Tá me devendo R$67, 68. 60 e alguma coisa. São 24 e alguma coisa de vale transporte e 36 e alguma coisa de VT. O que, somando, eu não sou boa em matemática, então não faço a menor ideia de quanto é que dá. Mas
eu acho que é 60 e alguma coisa. Tipo, R$65, vai. E ela ficou me devendo, tipo, um valor pequeno. E ela falou, eu não vou pagar isso. Eu, tipo assim, amor, tem a mensagem aqui. E eu mandei pra ela, eu falei assim, ô fulana, você falou aqui, olha aqui, ó, você falou. Eu perguntei pra você antes, você falou que ia me reembolsar. Mas tudo bem. Mas tá. Se você já passou por algum perrengue, ai, alguma situação bichada em local que você já trabalhou, me conta aí, porque olha, eu confesso que essa é uma pra eu rir, porque se eu não rir eu vou chorar. Vou chorar de tristeza com as coisas no mundo. Porque, nossa, eu lembrei de um negócio agora. Ai, sabe algumas coisinhas assim? Eu entendo, mas não concordo. Eu entendo, vou te explicar porque que eu entendo quando eu contar a história. Uma vez estávamos falando, né, porque eu, tipo, tinha um projeto super legal, que sorte minha que eu não pus em prática, porque senão nesse lugar ia ganhar bastante dinheiro. Que eu já tava ali começando a ver algumas coisas pra falar com algumas pessoas, montando um projeto e tal. Mas sorte, muita sorte que eu não comecei a pôr em prática, porque era só o que faltava. Aí, beleza. Estávamos falando com relação a, infelizmente, algumas escolas, infelizmente ainda a maioria das escolas não terem um bom programa de inglês, o que eu, como professora de inglês, português também, mas focando sempre no inglês, acho extremamente triste. Gente, eu queria tanto que a educação pública no Brasil fosse aquela coisa maravilhosa, que só fosse pra escola particular aquela pessoa que, tipo assim, eu quero estudar na particular. Não é aquela coisa do tipo, a particular é porque a pública é muito ruim. E eu sei que existem escolas públicas maravilhosas e escolas particulares horríveis. Eu sei. Em contrapartida, como via de regra, a maioria das escolas particulares se sobressaem às escolas públicas por N quesitos. Só que no inglês nem sempre. Existem escolas cujo inglês é maravilhoso, que nem um lugar onde eu tô trabalhando agora, meu Deus do céu, eu nunca achei que eu encontraria um lugar que nem aquele no Brasil. E fico extremamente feliz por fazer parte desse time maravilhoso que eu nunca vi. Pessoas tão maravilhosas e com tanto cuidado assim com os funcionários, sabe? Mas, tipo, o fato de existirem locais que não são tão legais ainda me entristece de verdade, porque eu queria muito que a qualidade do ensino brasileiro fosse, tipo, top, top, top. Eu realmente acredito que o pilar de qualquer coisa é a educação. Educação, saúde e segurança. Eu acho que se a gente quer isso, a gente vai pra qualquer lugar. Porque com uma boa educação, você vai ter uma boa segurança, porque é comprovado que locais em que as pessoas são mais instruídas, né, tem mais educação, e não falo educação somente de ser educado, e sim educação da escolarização também, tá? Apesar de que ser educado também é muito importante. Mas locais em que as pessoas têm mais educação, a gente tem menos problemas de segurança. Locais em que as pessoas têm mais educação, a gente tem melhores profissionais de saúde. Então, a educação é a base de tudo. Aí, beleza, estávamos conversando, eu falei, olha, eu tô pensando em fazer isso, de apresentar tal coisa pras escolas, então tô montando um projeto, né? Aí ela virou e falou assim, como que é onde você trabalha, não sei o que. Eu falei, é maravilhoso, os alunos falam inglês, eu falo inglês com os alunos. Ela, nossa, que diferente, isso porque foi a terceira vez que ela tinha me perguntado isso. Ela tinha falado que ela não lembrava, não sabia que eu trabalhava em colégio, sendo que ela até meu salário perguntou. E eu ganho mais na outra escola trabalhando bem menos do que lá com ela. Mas tudo bem. Aí, eu comentei, né? Eu falei, sim, então tava pensando nisso, até porque é muito triste que, infelizmente, muitos professores não têm um inglês de verdade, né? Eu já trabalhei em locais em que o professor de inglês não sabia falar inglês, né? E eu não era professora de inglês no local em questão. Mas eu já trabalhei em locais em que tinha professor que não falava inglês e dava aula de inglês. Eu já fui aluna de professores de inglês que não falavam inglês. E aí eu falei, eu acho isso triste. Ela falou, eu acho isso maravilhoso, porque assim é mais oportunidades pra mim. Aí eu pensei, eu acho que pensando, eu lembro que eu comentei, eu falei assim, eu entendo realmente, pro negócio, né, aqui, faliria se todas as escolas fossem melhores do que os cursos. Em contrapartida, considerando a educação brasileira, eu acho muito triste. Eu sei que se vocês soubessem a raiva que eu passei com essa fala dela, do tipo, eu acho bom. Eu tipo, não é bom. Eu sei que o seu emprego, que a sua franquia, porque obviamente ela nem inglês fala. Eu sei que a sua franquia, que o que você trabalha depende de profissionais não tão bons, principalmente se você quiser colocar essa sua escola dentro de uma outra escola.
Porém, não, meu amor, não é assim que funciona. Você não precisa que alguém esteja mal para você estar bem. Vamos aprender isso, não é? A ter respeito e empatia pelo próximo, porque isso é necessário, meu bem, necessário. Então eu sei que foi uma das últimas coisas que ela falou ali pra mim, que eu fiquei tipo, em que cocô eu me meti? Olha, é um lugar que eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas se vai pra frente, mas tudo bem. Bom, é isso. Me conta aí o que vocês já passaram de perrengue e a gente se vê na sexta-feira que vem. E esse vídeo foi mais um desabafo porque eu fiquei muito puta. E ainda mais do ser humano que comprou o carro zero e faz um monte de gente entrar na redução de salário e trabalhar ainda assim com a carga horária completa, reclamando que estava com pouco dinheiro, está miguelando R$ 65. Ó, mas tá bom. Boa sexta-feira, bom final de semana, a gente se vê na próxima e tamo junto, galera!